Excelente. Paz e bem, sou Romy Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando Consciente. Quando, uns 20 e poucos anos atrás, né, quando o Ramil e o Raoni tinham a idade escolar, nós fazíamos parte do SEC, Conselho de Escola Comunidade. Representante de pais, representante de funcionários, representante de aluno, e eu representava a Associação de Moradores. E foi feita amizade, né? E tinha uma professora, ela deve ter desencarnado, já tinha um bom tempo aqui na Terra, e eu espírita, estava no espiritismo, que popularmente se fala kardecista, e ela protestante, que popularmente fala evangélico. Mente aberta, a gente trocava ideia, falava sobre a lei divina. E ela dizia que um dos maiores desejos dela era poder subir ao altar e ao púlpito, pregar, né? Falar sobre Deus, sobre a lei dele, mas isso era vedado às mulheres, só até hoje, né? Só quem pode oficiar os cultos, pregar nas igrejas mais antigas, né? São os homens. São as igrejas atuais, as neopentecostais, que tem mulheres como pastora, bispa, missionária, profeta. E também a Igreja Católica, né? Que até hoje mantém essa tradição católica romana e a ortodoxa. São homens que podem oficializar a missa. Até por um tempo atrás aí só podia ajudar no altar lá como coroinha, era os meninos, os rapazes. As mulheres hoje estão ajudando a outro termo. E nosso tema hoje é: você acredita no Espírito Santo? O Espírito Santo existe? Você sabia que existe uma deusa, esposa de Deus, riscado da Bíblia? E eu, com os amigos umbandistas e espírita, tenho contato há muitos anos, amigos, fiz 3 perguntas. No reino animal, mamífero, quem tem o dom de gerar vida? E perguntei tinha alguns assuntos aí, né? Até sobre a deusa mãe, o Espírito Santo e tal. Eu comentei com alguns protestantes também, amigos. Aí fiz essa pergunta. A segunda e a terceira, uma completa a outra. Você acredita na existência do Espírito Santo? Você sabia, né? Estou repetindo. A existência de Deus, uma deusa mãe? Então, na primeira pergunta, responderam: é o homem e a mulher, é o homem, é os dois, são os dois com autorização de Deus. Aí eu vi que havia, né, antes disso eu vi que havia uma dificuldade, né, porque o reino animal mamífero. Aí eu ofereci ajuda, ainda até brinquei, do universitário. No reino humano, a mulher é o homem. Então eu vi essas respostas. Tem uma que respondeu que era o homem. Eu falei: você ficou na barriga da sua mãe, do seu pai e da sua mãe. Então quem tem o dom de gerar o filho, o corpo físico, é a mulher, é a fêmea, no reino animal mamífero. Humano, a mulher. Mas, sim, o homem ele é o doador do esperma. Hoje, há um bom tempo, houve primeiro a fertilização in vitro, né? O primeiro bebê de proveta. Mas a tecnologia, a ciência está tão avançada que a mulher pode ser mãe sem ter a presença do pai. Tem homens que doam esperma. Vai ao banco lá,
tal, aí faz a inseminação artificial, eles usam um aparelho lá, eu não lembro o nome, não só nas mulheres, como no reino animal dos nossos irmãos menores. O mais utilizado na inseminação artificial é no bovino, mas tem na égua também, no equinos. Eles usam um aparelho, tipo uma seringa, injeta lá quando está perto a ovulação. Até há pouco tempo houve uma reportagem, acho que é de um suíço, não lembro bem a nacionalidade, ele diz que tem mais de 500 filhos no mundo. Então houve as situações que fizeram com que obrigaram a ele a mandar destruir, porque estava enrolando os outros. E também existe a clonagem, né? Houve a ovelha Dolly, um pedaço da célula, coloca no... Por enquanto a mulher ainda gera vida, mas no futuro você já está estudando o útero mecânico. Você acredita na existência do Espírito Santo? Acredito, tal. Teve uma que me disse, tenho dúvida. Aí uma outra pessoa disse para mim assim, eu acreditava, ela é espírito, mas quando eu vi uma palestra do Espírito Consolador, e uma amiga disse para mim, eu acredito no Espírito Santo, que forma a Santíssima Trindade. Aí não lembro muito bem como ela comentou, que parece que em sonho o Espírito Santo fertilizou, né? O termo correto é esse. Maria, nasceu Jesus pelo milagre do poder do Divino Espírito Santo. Você acredita na existência? Aí a resposta da existência da deusa mãe. Uma pessoa disse para mim assim, segundo os estudos, Deus é menino e menina, homem e mulher. Uma outra pessoa disse, é Gaia. Gaia acho que na tradição, eu não lembro se é na tradição nórdica, é o espírito da terra. A gente pode usar na mitologia urbana, Nanã, que é a senhora da terra, da lama. Então, foi esse caminhar. Lamento dizer, né, primeiramente, aceito e respeito a opinião de cada um, não digo que eu estou certo, vocês estão errados. Cada um dentro do seu tempo, cada um com sua verdade. Lamento dizer, mas o Espírito Santo não existe. Isso foi a criação do homem. Basearam-se essa dele vir fertilizar. Isso na mitologia grega, os deuses e deusas vêm à Terra e mantêm relações sexuais com os homens. Com o ser humano, homem, mulher, né? Geram os semideuses. Quem é que não lembra aí do semideus mais famoso? Hércules. Então, isso foi criado, segundo os estudiosos, pesquisadores, cientistas, bacharéis da ciência e religião, os judeus, né? Quando eles saíram do último exílio, eu não me lembro bem se foi na Babilônia, no tempo do Nabucodonosor, eles, para fortalecer o regime patriarcal, eles resolveram tirar a deusa mãe do Torá, que as igrejas cristãs usam como o Antigo Testamento. Por isso, se pesquisar lá na internet, no Google, a deusa é tirada da Bíblia, mas foi do Torá. Ou então a deusa esposa de Javé. Então eles dizem que fizeram isso para se fortalecer. Né? Patriarcalismo, inclusive a justificar os sacerdotes. Acharam amuleto, acharam pergaminho explicando, vasos, e eles dizem que o nome dessa deusa é grande, né? É Aserá. Era adorada junto a Javé, ou Jeová. O termo seria em hebraico, segundo um professor de hebraico, é Iavé. O nome não começa com consoante. Ela era adorada, era a esposa, né?
Os pesquisadores são também significativas a escritura bíblica, que mostra como se era adorado no templo de Yahvé, em Jerusalém. Descrição em uma estátua da mesma deusa, segundo é narrado num dos livros do rei. Não sei se é o primeiro ou se é o segundo. Eu não lembro, que eu estudei isso muitos anos atrás, e nem eles comentam. E cito a referência da rainha do céu no livro de Jeremias. E as religiões criadas seguindo o brahmanismo também adoram a deusa mãe. Então tinha um templo, né, onde as mulheres serviam, sacerdotisas, que serviam a deusa mãe. Porque, na verdade, só quem acredita no Espírito Santo são as três religiões. O judaísmo, cristianismo e islamismo. Porque o islamismo também parte do judaísmo, a criação do islamismo, muitas coisas têm do judaísmo. Por isso que nas igrejas cristãs mantém, na católica todas, uma grande parte do protestantismo não deixa as mulheres oficiar os cultos, né? Apesar que existe a ministra da Eucaristia, existe aquele que faz leitura na Igreja Católica, mas predomina o clube do Bolinha. Não quer dizer que você acredita no Espiritismo, no Espírito Santo, que você esteja certo, esteja errado, você esteja certo ou errado. Não estou aqui para julgar nem criticar, estou aqui para dividir conhecimento. A não existência do Espírito Santo é a existência da deusa mãe. Há estudiosos que Deus deseja, a deusa mãe realiza. Para mim, os dois combinam. Tá? Mesmo quando eu passei o período no catolicismo, eu não era muito assim de falar sobre o Espírito Santo. Maria é considerada a mãe de Deus. Então, se Deus tem uma mãe, umas contradições, Deus foi criado pela mãe e pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus tem um Espírito, foi criado pelo Espírito. Eu converso muito, agora não que ela está morando no Rio de Janeiro, era com a sobrinha dizer sobre o pai dela. Numa conversa entre ele e um irmão meu consanguíneo, eu estava junto, e disse que não acreditava que Maria era mãe de Deus, que Deus então não seria o Criador. Então, gente, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, aceitando e respeitando a opinião de cada um. O Espírito Santo não existe, como foi falado, pesquisado, comprovado, documentação, foi criado pelos judeus para manter o regime patriarcal fortalecido. E são espíritos, quando a gente sabe que existe a reencarnação, que vem exilar de outros planetas, já machista, misógino. Então a mulher naquela época era reproduzir, satisfazer sexualmente, cuidar da casa e dos filhos. Então, mantiveram isso, tirando a deusa mãe, mostrando que adoração ao único Deus, né? Também isso foi criado, não criticando os judeus, mas, segundo os estudiosos, escolheram eu achava antigamente que a Bíblia foi escrita muito por Moisés, mas foram escolhidos para adorar o único Deus. Olha como eles prepararam a mente das pessoas. O único Deus, Deus único. Que, na verdade, Deus não escolhe povo. Deus não faz escolha de povo nem de ninguém. Né? Todos nós somos escolhidos por Deus, vamos dizer assim. Seja brasileiro, japonês, africano,
angolano, né? Aí tem as divisões dos países africanos, não importa. Então isso aí foi uma criação do homem. Adorar o Deus único. Também não me ligava muito esse negócio de adorar Deus único, não. Ficava neutro, porque ainda não entendia. Então eu espero ter conseguido explicar aos senhores, compartilhar esse conhecimento. E se gostaram, gente, dê seu joinha, seu gostei aí, é muito importante. Compartilhe-se, ajuda a divulgar o trabalho. Mas no comentário, deixe sua crítica, destrutiva ou construtiva, opinião, pergunta de dúvida, tema de outros vídeos que a gente possa estar fazendo. Quem se inscreveu, se inscreva, dê o toque no sininho para receber a notificação do canal. Essas ações ajudam a inteligência artificial do YouTube a entender que são temas relevantes e vai manter ali. A deusa mãe que existe em mim, saúde a deusa mãe que existe em você. Namastê.